Pode começar. Ana Paula, tudo bem? Eu vou pedir para a senhora falar um pouquinho mais próximo do microfone, pode se aproximar com calma, falar em uma altura que a gente consiga entender, mas qualquer coisa a gente auxilia a senhora. Seu nome completo, por favor? Ana Paula de Carvalho. Tá, joia. Ana Paula, meu nome é Mário, tá? Eu sou juiz de direito aqui na Vara Criminal da Comarca de Andirá. A senhora foi indicada como testemunha nesses autos. É uma tentativa de homicídio, né? Um homicídio tentado, teoricamente praticado pelo Claro Carvalho de Matos Neto, em face do Danilo Henrique de Carvalho Pereira. A senhora é parente de algum deles? Sou mãe do Danilo. Mãe do Danilo, tá. Nessa condição a senhora não presta compromisso, e eu passo a palavra ao Ministério Público. Doutor Danilo, por favor, fique à vontade. Obrigado. Bom dia, dona Ana Paula. Bom dia. Dona Ana Paula, a senhora já mencionou, né, que é mãe do Danilo. Eu gostaria que a senhora contasse para a gente a respeito de uma situação ocorrida uma semana antes, né, alguns dias antes, em que ele chegou na casa da senhora com alguns ferimentos, alguns machucados. Eu queria saber o que vocês identificaram naquele momento, qual foi a conversa que vocês tiveram. Então, o Danilo foi, se não me engano, numa quinta-feira que teve a Feira da Lua, depois foi para um bar antigo Carrapeiro, que eu não lembro o nome agora, é o atual. Lá eles estavam esses meninos, né? E o Danilo e umas moças, tudo lá. Aí o Danilo foi, pelo que me passaram, o Danilo foi limpar uma bebida que eu na perna da menina, pediu permissão, a menina assim, disse que acho que é neto que estava tendo um rolo com essa menina conhecia todas as molecadas, né? Vou falar diretamente assim. Aí o Danilo chegou em casa por volta, acho que umas 3h30 da manhã, e meu marido que abriu a porta. Estava acordado esperando ele chegar. Ele chegou com um machucado no rosto e já foi direto para o quarto dele, que é perto da sala. Aí meu marido falou assim, o Danilo chegou diferente. Eu levantei e fui ver o que tinha acontecido. Ele estava com um machucado no rosto e sem uma manga da camisa. A gente questionou o que aconteceu. Ele falou assim, foi briga de mulher, ciúmes. Mas nisso meu coração falou, não, tem coisa errada. A gente pegou a moto, falou, se a gente vê uma turminha, a gente para e pergunta, né? O que aconteceu, que a gente não aceita isso. E a gente fomos até a esquina do Carrapeiro e tinha uma turminha. Aí os meninos já veio de encontro, falaram, Isso de madrugada? De madrugada. Os meninos pegou e falou assim, eles brigaram ali por causa de mulher. Mas não foi nada demais. Então, vim embora. O pai dele ainda deu uns tapas nele que a gente não aceita. O pai dele falou, toma banho e vai dormir. Amanhã a gente conversa. Passou uma semana e aconteceu esse fato. Tá. Nesse primeiro dia, nessa primeira confusão, a senhora mencionou que ele chegou com um machucado no rosto. Isso. Ele mencionou quem que bateu nele? Não, ele não quis falar. Ele não quis falar? Não. Tá. Ele mencionou, e depois lá no local, no bar do Carrapeiro, né? Antigo Carrapeiro. Tá. Nesse local, o pessoal mencionou a respeito de quem iniciou as agressões, quem bateu, quem apanhou? O que contaram pra gente que foram os meninos que foram pra cima dele. Aí o dono do bar ainda teve que intervir. Entendi. Foi o que passaram pra gente. Tá. Ele chegou a falar alguma coisa de utilização de tijolada, alguma coisa assim? Chegou a falar na primeira confusão, não. Não? Tá. Depois dessa ocasião, a senhora mencionou que uma semana depois, né, aconteceu o que aconteceu. A senhora estava em casa? Estava em casa. Tá. O que aconteceu nesse dia? O Danilo trabalhava com o seu marido, é isso? Não, o Danilo trabalhava na rua de cima da minha casa como servente. Entendi, mas não é com o seu marido? Não trabalhavam juntos? Não. Não, tá. Nesse dia, como que foi? Ele estava trabalhando e veio para casa? O Danilo estava trabalhando, ele por volta de umas 5 e pouco, é o horário dele chegar. E o pai dele viu ele chegando sem a garrafa de café, porque ele era que levava o café todo dia, e o pai dele que fazia. Aí o pai dele questionou sobre a garrafa, ele falou, pai, tô tão cansado que eu enchi lá o dia inteiro, eu vou voltar a pegar, porque é só atravessar a pracinha em frente à minha casa e já estava no serviço. Aí a gente ficou, ele só tirou o botinão, apanhou a chinela e foi. Aí no voltar, aí ele estava demorando, ainda falei para meu marido, o Danilo está demorando, eu não estou gostando. Ele falou assim, às vezes encontrou algum amigo e está conversando. Eu falei, não, meu coração está falando que não. Aí meu marido ia sair caminhar. Eu falei, não vai caminhar não, vamos para o Danilo voltar, ver se ele quer alguma coisa do mercado. Aí meu marido falou assim, a hora está passando, o mercado vai fechar, eu vou lá rapidinho e já volto. Nisso meu marido saiu, não demorou 10, 15 minutos, o viagem chamar na porta da minha casa. Teu filho está caído lá no chão por sangue. Eu falei, não é possível que meu filho está caído. Ele falou, não, seu filho está caído sim.
E eu liguei pro celular dele, e nada. Aí, a hora que conseguiu atender, só falou, mãe, não falou mais nada. Entrei em desespero, atravessei, aí já vinha a gente de encontro, só atravessei a rua, que a pracinha, porque foi em frente à minha casa, do outro lado. E cheguei lá e estava no chão, puro sangue, ensanguentado da cabeça, saindo pelo ouvido, pela boca. Tá. Entendi. Então, só para esclarecer, a senhora chegou a ligar e ele chegou a falar mãe. Tipo, só falou mãe, e não falou mais nada. Não conseguiu desenrolar nada. Tá. A senhora lembra que foi algum guarda, alguém que foi avisar a senhora? Não, um momentinho. Claro. A senhora quer uma água? Não, porque se lembrar é complicado. Claro, eu sei. Eu não lembro, foi acho que uma senhora e um rapaz que foi me chamar. Entendi. Eu conhecia ele e viu ele ali no chão. Mas eu não, na hora do nervosismo, então eu não sei falar quem era realmente. Sim, claro. Nessa ocasião, a senhora mencionou que seu marido tinha saído, que a senhora estava sozinha. O seu marido chegou a passar por ali? Olha que eu já estava dentro do SAMU, socorrendo o Danilo, que meu marido estava vindo do mercado e eu só gritei, tô indo para o hospital com o Danilo. Aí ele chegou, aí foi contar para ele o que tinha acontecido e ele daí foi entrar no hospital comigo. Tá. O Danilo foi ouvido aqui e ele mencionou que não lembra de muita coisa, né, em razão dos traumas, né? A senhora chegou a encontrar a garrafa de café dele ali? Não. Não? Não. O que foi encontrado perto do Danilo foi um pedaço de pau, uma madeira, um relógio, que uma das testemunhas que eu lembro que estava lá perto, que estava tentando me acalmar até o SAMU chegar, falou assim, é o relógio do seu filho. Eu falei, não, meu filho não usa relógio. Aí eu falei, vou pegar, vou levar para descobrir quem fez isso. E tinha as mais garrafas. Aí a pessoa falou, tem mais garrafa aqui em cima. Mas eu não estava preocupado no momento de Danilo, eu estava aqui no momento de socorrer meu filho, porque estava saindo sangue pro ouvido, pela cabeça, pela boca. Então, eu não estava prestando atenção. A única coisa que eu falei pro policial, pro Marcelão, que estava lá, que falou o relógio do seu filho, que eu tomei da mão dele e coloquei no bolso. Aí fomos para o hospital. No chegar lá, o policial chegou, eu entreguei imediatamente para o policial o relógio. Falei, não é do meu filho, e tudo indica que é dos meninos que bateu nele. A única coisa que passaram para mim foi 2 moleques magro e alto. Né? Entendi. A senhora lembra quem que viu essa agressão, que falou para a senhora dois meninos altos e magros? Todo mundo que estava em volta ali, que tentaram socorrer o Danilo. Então, tinha muita gente em volta. Então, eu não posso falar assim, foi fulano ciclano, não. A única pessoa que eu lembro mesmo foi o Marcelão, que entregou o relógio que estava ali. A senhora lembra de alguém mencionar que eles tiveram que separar? Não. Não, isso a senhora não sabe? Não. Tá. Alguém contou a respeito da dinâmica de quem chegou por frente, pelo lado? Chegaram os dois juntos? Chegaram um por trás? Alguém mencionou isso? Depois acho que depois de 4 dias que o Danilo foi desinchando um pouquinho a cabeça, as coisas, que ele falou que seguraram ele por trás e deram a paulada. Entendi. Mas ali no momento ninguém me quis passar informação, nada. Sim. Tá. A senhora mencionou que tinha um pedaço de pau ali próximo. Madeira. Que ali tinha as arvinhas plantadas na calçada. Porque assim, tinha a calçada, aqui é a grama, é declínio. E aqui em cima já tem a outra calçada que é da beira da rua e tem um meio-fio. Entendi. A senhora chegou a ver se tinha mancha de sangue, alguma coisa? Chegou a notar isso? Não tem nem como notar, né? Tá. Uma outra coisa que surgiu também nos depoimentos da senhora, do seu marido, que a senhora acha que foi procurada pelo pai do adolescente? Enquanto eu estava no hospital, o pai do adolescente, o dono do relógio, foi na minha casa, falando que o meu filho tinha roubado o relógio dele, que ele queria o relógio do filho dele, enquanto meu filho estava estancando de sangue. Aí a gente comunicamos, né, a delegacia, falando que ele estava na porta da minha casa fazendo o E, porque ele não queria que o filho fosse preso, né? Daí foi puxado na delegacia, perto do delegado, do investigador, uma foto no Facebook e o cara estava com o relógio. E lá na delegacia que a gente soube quem eram os autores do crime. Entendi. Tá. O Danilo também mencionou aqui que ele... A senhora mencionou, só mais uma dúvida. A senhora mencionou que ele estava com bastante sangue na boca... Boca, cabeça, ouvido, cabeça. Aqui também... Isso. É porque a orelha dele foi quebrada, a mandíbula dele foi trincada. Ele foi encaminhado para Santa Casa, em Londrina.
Tá, essa era a pergunta. Ele teve a mandíbula trincada e teve a orelha quebrada. A orelha quebrada e corte na cabeça. Corte na cabeça, certo. Quantos dias ele ficou internado, a senhora lembra? Ele ficou aqui em Andirá uma noite, em Londrina ele ficou um dia e uma noite, porque daí não tem o que fazer, né? Com a mandíbula trincada, mandaram embora. Ele falou que ficou 2 semanas no hospital, o Danilo? Não chegou não. É que ele está bem desorientado, então ele não... a partir do momento que quem socorreu ele foi eu que fiquei ali, então ele... Para ele ainda é confuso. Isso, para relembrar as coisas é confuso. O médico falou de Londrina que ele ficaria a cabeça ia ficar confusa. Entendi. Antes dessa confusão, só uma dúvida. A hora que a senhora chegou ali, a senhora chegou a conseguir conversar com ele? Com o Danilo? Não teve como conversar. Ele estava desacordado ou ele estava acordado? Ele tá. Sabe quando você leva uma pancada que você não está desorientado assim? Ele estava assim. Eu falava com ele, ele só me olhava assim, mas aquele sangue esguichando, não tinha contato. Não conversei com ele nem na hora antes do SAMU chegar, que o SAMU demorou um pouquinho de chegar, não consegui conversar com ele. No hospital, só entrei com ele na sala, mas tiraram, por causa do meu estava nervosa, né, vendo a situação. E depois que fizeram o curativo, limparam ele e tudo, não teve. Eu consegui falar com ele mesmo, foi no outro dia que eu tive que comunicar a ele que ele estava indo para a Santa Casa em Londrina. Então ele não tinha visto o rosto dele, como ele ficou. Aí ele pediu para tirar uma foto, eu tenho as fotos aqui, como ele ficou. E daí que ele ficou nervoso, daí que ele foi. Só que daí tiveram que sedar porque... Sim. Tá. Posso mencionar outra coisa? Que foi num depoimento também, que o senhor tinha perguntado. Pode falar. O pai do menor também ameaçou a gente. Que tipo de ameaça? A gente tinha acabado de chegar de Londrina, estava voltando para o posto de saúde, né, para marcar retorno para Londrina. E a gente tem que passar por uma passarela ali na Vila Industrial, para a gente ir para cima. Ele saiu de um bar, sem camisa de bicicleta, veio até a gente, e com aquele olhar assim, ameaçador. Daí meu marido, nervoso, que estava, falou assim, se eu chorar, não vou chorar sozinho, meu marido falou para ele. Mas no desabafo, né? Não foi um ponto de braço, que a gente não é de briga. Ele falou assim, então vamos resolver na bala. E desceu até a casa dele para buscar o revólver. Nisso eu falei para o meu marido, vamos sair daqui, vamos no posto, e vamos em nossa casa, que a gente tinha deixado uma bebê recém-nascida, uma neta, meu filho e minha nora. Eu falei, estou preocupada com eles agora. Mas até então ele não foi, a gente registrou queixa também sobre isso. Entendi. Tá. Outra dúvida que... Uma última questão. Como que era o Danilo antes dessa briga? Danilo não era briguento, Danilo é um moleque bem calmo. Posso te falar sobre isso. Era comum ele chegar bêbado ou ele chegar com roupa rasgada? Não, isso não. A senhora soube de alguma vez que ele se envolveu em confusão, que ele teve algum problema? Desse tipo, não. Não? Tá. Tá bem, então, da minha parte, estou satisfeito. Obrigado, excelência. Obrigado, doutor Danilo. Doutores, fiquem à vontade. Obrigado, excelência. Bom dia, dona Paula. Bom dia. A senhora tem quantos filhos? 2. 2 filhos. O Danilo é o mais velho? Isso. O Danilo já fez ou faz uso de drogas ou bebida alcoólica? Droga, sim. O Danilo já fez droga. De drogas? Isso. A senhora sabe dizer qual tipo de droga? Ele usou cocaína quando eu descobri. Era cocaína no começo, mas... E já tem o quê? Já tem 6 anos atrás, quando eu descobri. Depois, não mais. Não mais. E bebida alcoólica? Não tem costume. Não sei agora, mas perto da gente, assim, uma Malemar é um copinho de cerveja que a gente deixa, que não tem costume também de beber, ele não tem. Tá certo. No dia que aconteceu a briga lá no bar do Carrapeiro, quando ele chegou em casa, havia algum indício que ele havia bebido ou usado alguma substância? Não. Ele estava totalmente sóbrio? Sim. Certo. Por que vocês não fizeram, ou ele, ou os pais, a senhora, o esposo da senhora, não fez um boletim de ocorrência, não denunciou
Depois dessa briga lá no Carrapeiro? Porque a princípio era coisa de ciúmes de mulheres, a gente foi até o local, o pessoal falou que era por causa de uma moça mesmo. Então a gente não viu a gravidade disso. Pra gente, aconteceu aquele fato, a briguinha entre mulher, por causa de mulher, e morreu ali. A gente não achou que ia dar essa continuidade que deu. Certo. E ele falou se houve, para a senhora ou para o esposo da senhora, se houve alguma ameaça, se essas pessoas que supostamente o agrediram lá no dia do Carrapeiro, se houve alguma ameaça, vou te pegar depois, vou te matar depois, alguma coisa desse tipo? No momento, assim, que eu me lembro, me recordando, não. Mas teve quando eles bateram nele. Tá, mas no dia lá no Carrapeiro não teve? Uma semana antes não. Pelo menos ele não comunicou para a senhora. Eu me lembro, ele não me comunicou. Tá certo. Só sabe dizer se o Danilo já respondeu algum outro processo? Ele está respondendo um processo. Ele vem todo mês assinando fora. Só sabe dizer o porquê? O dele já está quase 10 anos no negócio de uma moto, placa de moto. Certo. Ele respondeu algum processo por Maria da Penha? Não. Não? A senhora conhece a família do réu, a família do Claro, ou mesmo a família do menor Samuel? Não, conheci no dia. Certo. Depois das agressões ocorridas nesse dia, o último dia que aconteceu, ficou alguma sequela no Danilo? Ele ficou com algum problema mental, mancando, um problema no braço, por exemplo? No braço não, mas o Danilo não mastigar, não conversar, você pode perceber que ficou meio torto. Tá. Sequela mental. O raciocínio dele é a mesma coisa que era antes ou mudou após a agressão? Um pouquinho mais lento. Mais lento? Mais lento. A senhora pode explicar melhor, por favor, o que seria mais lento? Mas eu vou explicar quando. O dia a dia. Demora mais para te responder. Tá certo. É só isso. Só isso, doutor. A senhora conhece Caio Sisoto? Não. No dia da briga lá do Carrapeiro, consta nos autos que esse Caio estava no meio da briga. E esse Caio que teria sido o início da briga lá. Ouvi falar, mas eu não conheço. Então a senhora ouviu falar dele também, isso aí? Algum comentário ocorreu, mas até então a mim não chegou. O Danilo chegou a falar o nome desse Caio, a senhora, tipo, mãe, lá começou com o Caio, aí o Claro entrou pro meio. Sim, eu ouvi falar que começou por esse menino e os outros 2 meninos comprou a briga. Certo. Aí ele falou que o Samuel estava nesse dia lá. Disse que estava. Tá. E o Caio e o Danilo não tiveram outra desavença, discussão depois disso aí? Depois de tudo acontecido, já do que aconteceu no dia 12, agora, por tempo? Teve uma discussãozinha assim na rua da minha casa. Teve, não teve? Acho que é Caio, ficou de uma casa pra minha casa aqui embaixo, um provocando o outro. E parece que até começou umas vias de fato ali, mas não aconteceu pior. Não aconteceu nada, porque só uns empurrões ali. Interferimos, né? Teve isso daí, né? Isso. No dia que a senhora comentou que o pai do Samuel, Davi, o nome dele, ele ameaçou vocês? Isso. No depoimento do seu marido, ele falou que vocês foram até o bar e parou na porta do bar. Não, a gente foi até o bar. É o caminho pra gente ir pelo posto de saúde. Ele saiu de dentro do bar do Adão e veio até em cima da gente. Não, eu tô falando porque foi o depoimento do Douglas, sim, tá? O depoimento dele tá assim, ele vem até a gente, onde meu marido falou, nervoso com a situação do nosso filho em outra cidade, ficamos sozinhos. Meu marido falou, eu não vou chorar sozinho. Se meu filho vir morrer, eu não vou chorar sozinho. Qual pai que não vai desabar numa casa dessa? Você entrega seu filho num lugar que foi com a mandíbula quebrada, trincada, né? Corte na cabeça, orelha quebrada. Não, nós concordamos com a senhora, com uma coisa dessa tem esse momento. Só perguntar para a senhora também, a hora que a senhora chegou no local, tinha bastante gente, a senhora falou ali. Esse pessoal chegou a comentar, falar, dona Ana Paula, o Danilo apanhou de 2 caras, veio um assim, outro assado. Sempre tem aqueles que viram e não entra pro meio, né? A única coisa que eu posso falar para o senhor, meu foco foi salvar o meu filho. Sim, sim. Mas então não. A única pessoa, que, igual eu disse no começo, a única pessoa que eu posso falar que estava ali
era o Marcelão, porque ele me entregou o relógio achando que era do meu filho. Sim. Em volta tinha muita gente, todo mundo falando, foi 2 moleques alto, magro, batendo no seu filho. Mas ali não estava me interessada nesse momento não, aquilo. Eu estava interessada em tirar ele dali, porque chamaram o SAMU demorava a chegar. Eu queria mexer no meu filho, ele não podia mexer. Eu não podia erguer a cabeça dele, eu não podia tombar quando saiu o sangue da boca. Sim. Então eu não foquei, o meu foco foi aqui. Tá. Aí sim, depois no hospital, chegaram os policiais, que acho que não era daqui de Andirá, que eles foram lá dentro, falaram assim, a senhora fica calma, a gente vai lá dentro ver como ele está para a senhora e a gente já volta. Aí eu entreguei na mão deles o relógio. E passado, que faz um ano, né? Praticamente está fazendo um ano agora. Um ano agora. Teve conversa em casa, depois que ele estava melhor, né? Sim. Como começou a briga e tal. Ele até relatou aqui que começou lá no campinho sintético lá. Foi em frente à minha casa, então, foi tudo em frente. Lá no campinho lá no cantinho, lá perto do posto, né? E depois a briga terminou aqui em cima. Então, os 2 meninos estavam em frente na minha casa. Então, o que eles estavam fazendo se eles não moravam ali? Então não, mas assim, só pra gente ter uma coisa de logística. Que ele Doutor, ela já falou que não sabe da dinâmica. Estou perguntando, doutor, do que ele contou para ela após ele já tá bom em casa, durante esse um ano que aconteceu. Doutor, vamos deixar ela narrar então, e aí se tiver alguma coisa mais objetiva, a senhora pergunta. Tá. Como que ele contou que foi a dinâmica para a senhora? É o que eu acabei de falar mesmo. Ele estava passando, que ele contou para mim, foi que estava passando, ele foi buscar a garrafa. O campinho fica assim, o campinho é aqui, e a Rua Paraná é aqui, e aqui já é a obra. Então foi tudo em frente à minha casa. Para o senhor ter uma noção, da porta da minha cozinha, que é alta, eu via a muvuca dali, mas eu não imaginava que o meu filho estava ali apanhando e quase morto no chão. Na volta, ele estava passando os dois, ele viu os meninos, um vindo e o outro, para encontrar com ele falou. Os dois de frente com ele. Um estava vindo de encontro, o outro estava por trás. No que foi que agarrou ele. Agarrou e deu paulada e agarrafada. Ele não teve como lutar com nenhum. Porque ele foi pego de traição, que ele fala. O que o Danilo narrou foi que na volta de buscar a garrafa, ele foi interceptado por eles. Foi onde aconteceu o fato. Na volta que ele voltou, ele foi lá buscar a garrafa na obra, estava voltando para casa e aconteceu isso. Provavelmente, que eu me lembro, sim, que ele contou para mim, sim. A questão dessa garrafa, dona Ana Paula, a senhora viu essa garrafa, voltou a ver essa garrafa depois? Não vi a garrafa, mas como que eu vou ver uma garrafa se eu tô com meu filho no chão? Não. Estou perguntando mesmo depois que o filho da senhora foi socorrido, se a senhora chegou a ver essa garrafa. Não, nem me lembrei de garrafa. E o filho da senhora voltou a trabalhar na mesma obra? Depois que Depois que ele saiu do hospital, obviamente? Eu acho que depois de uns 20 dias, quase um mês em casa, ele teve que voltar. Na mesma obra? Acho que voltou na mesma obra, porque ele faz serviço em vários... Como é servente pedreiro, ele vai fazendo com alguém. E ele não voltou com essa garrafa, então? Na minha casa nunca mais chegou. A senhora pode só repetir para a gente, por favor, para encerrar, quantos dias o filho da senhora ficou internado? Tanto Andirá, quanto Londrina, quantos dias no total? De Andirá, ele internou à noite, e no outro dia ele já foi para Londrina. Ele não voltou no mesmo dia, ele voltou no outro dia, acho que 3 dias, se eu não me engano. 3 dias. Porque o médico falou que não tinha o que fazer com ele. Porque não tem como fazer uma cirurgia da mandíbula quebrada, trincada no caso. E como estava muito inchado, é só medicação que ia salvar ele. E ele não poderia ficar mastigando. No caso, tinha que ser comida sólida. Perfeito. Estou satisfeito, excelência. Muito obrigado. Obrigado, doutores. Senhores jurados, alguma pergunta? Tá, também não tenho perguntas. Pode encerrar, por favor, a gravação. Doutores, considerando toda... A senhora está dispensada, tá? Obrigado. Considerando toda a logística que envolve, eu vou ter que interromper agora para a gente fazer um café.